Boa tarde, pessoal, tudo bem? Andressa, obrigado. Super bacana a apresentação. A gente viu um pouco nessa parte, nesse momento, o tópico de segurança. Vocês conseguiram ver o que a gente consegue utilizar já alguns serviços da OCI para esse propósito. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de automação de deployment. E um ponto importante enfatizar aqui, né, que a gente está passando por esses tópicos e cada um deles é como se fosse uma ferramenta que a gente aprende que pode ser utilizada num contexto maior das soluções cloud native que a gente está desenvolvendo. Poxa, a gente viu a parte de segurança especificamente, tem a parte de governança, aplicação de policies, tem a parte do desenvolvimento em si da aplicação, como é que eu levo essa minha aplicação para o CE e consigo executá-la. E agora a gente vai ver outro ponto que é super importante também, que é a parte de automação, ou seja, eu já fiz o desenvolvimento da minha aplicação, tenho o código dela pronto, já tenho toda a estrutura para construir a imagem da minha aplicação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas agora eu quero implementar essa automação, ou seja, que eventualmente quando eu faço mudanças na minha aplicação, essas mudanças se reflitam no ambiente de destino, sem que eu tenha que passar por todos aqueles processos de configuração e de deploy manual, que foi um pouco que a gente viu no tópico 4, né? Onde a gente levou aquela aplicação para um cluster Kubernetes e pôde executá-la, mas a gente fez tudo isso de forma manual. E aqui a gente vai aprender como fazer isso de forma mais automatizada na OCI. Então, me apresentando rapidamente, sou o Lucas, faço parte, junto com todo o pessoal aqui, do time de Innovation e Dev da Oracle, onde a gente realmente tem esse foco em soluções inovadoras, né? Mas que não seja a inovação, a mudança pela mudança, mas sim que a gente alcance benefícios concretos com essas ferramentas que a gente está aprendendo. Legal. Então, quando a gente fala de automação, né? Automação de soluções, a gente pensa também, naturalmente, no conceito de DevOps, que é um conceito que surgiu há um tempo, mas que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos anos. E o DevOps em si, ele não é uma ferramenta, ele é um conceito. E é importante que a gente entenda qual é o propósito desse conceito, né? Ou seja, o que as pessoas que propuseram esse conceito tinham em mente. A ideia aqui do DevOps é que a gente toma os dois times que eventualmente fazem parte da empresa, ou seja, times isolados, focados e dedicados para um propósito específico. O time de desenvolvimento do lado esquerdo, que é naturalmente responsável por toda a parte de desenvolvimento do código, desde o início, né? Planejamento, desenvolvimento do código, construção dos artefatos da imagem de container da aplicação, também a parte de teste. E aí a gente tem também o time de operações, ou seja, terminamos toda a parte inicial de desenvolvimento, está pronto, mas eu quero lançar isso para o meu ambiente alvo do destino, que meus usuários vão utilizar. Quando eu lançar isso para esse meu ambiente alvo, eu não vou simplesmente deixar lá solto e ele vai se virar, por assim dizer. A gente tem que pensar, poxa, e se tiver um problema? E se ele estiver sendo sobrecarregado, como a Andressa comentou, como a Andressa apresentou? E se tiver uma brecha de segurança nele, a gente precisa estar monitorando isso, verificando, né, diversos parâmetros, diversas métricas, para aí estar fazendo pequenos ajustes, ou eventualmente, como a gente vê aqui no final desse ciclo, né, a partir do monitoramento, que a gente pega esse feedback e ajuste no próximo release da nossa aplicação. Então, poxa, eu montei a minha solução versão 1.0 e ela estava lenta, tinha brecha de segurança. Eu, como fazendo parte do time de operações, peguei esse feedback, peguei todos esses parâmetros, as informações e passo de volta aqui. Deixa eu pegar o meu laser para vocês verem melhor. Passo isso aqui de volta para a etapa inicial da minha equipe de desenvolvimento, a parte de planejamento. E o que acontece com isso? Acontece que, se o meu time de desenvolvimento tem essa informação, tem esses dados, tem esse feedback, eles vão conseguir, então, desenvolver uma aplicação que realmente atenda ou que solucione esses problemas que foram identificados pelo time de operações. Ou seja, quando a gente une esses dois times em conjunto, de forma colaborativa, a gente alcança o propósito DevOps, que é realmente esse desenvolvimento e entrega contínuas das soluções. Então,
A gente viu de forma resumida o conceito, claro que tem muitos desdobramentos, mas isso de forma simplificada, e agora a gente vai ver um pouco de como aplicar esse conceito na prática. Então, já falando sobre a parte prática aqui, que é a parte da ferramenta de OCI para a parte DevOps, que é literalmente o CI DevOps. Então, o CI DevOps é uma plataforma completa de CI/CD na Oracle Cloud e que CI/CD a gente tem que entender o que significa. A parte de CI está associada à parte que a gente chama de Build Pipeline, ou seja, pipeline de construção, é uma etapa de construção, enquanto que a parte de CD é a parte relacionada ao Deployment Pipeline, ou seja, uma esteira de entrega, tá? Mas antes de entender essas duas esteiras aqui, a gente tem que entender desde o início. Então, se a gente for voltando aqui nesse nosso esquema, nesse nosso desenho, a gente vê que tudo começa quando eu tenho um desenvolvedor aqui, ou eu próprio, estou lá desenvolvendo meu código, eu já tenho a minha aplicação pronta e faço o commit de algumas mudanças. Esse commit eu levo para o meu repositório, que está armazenando todo o meu código, todos os arquivos que eu estou utilizando na minha aplicação. E quando esse repositório está associado a esse meu serviço de DevOps, ele vai entrar nessa esteira, nessas duas esteiras, melhor dizendo. A gente pode, para entender melhor, fazer uma analogia com uma esteira num ambiente industrial, onde a gente tem os insumos, tem aquelas pecinhas pequenas que vão entrar lá, que são matéria-prima, por exemplo, e elas vão passar por todo um processo de preparação, aprimoramento, elas vão ser unidas, juntadas, até que a gente chegue no ponto final, que é a parte de entrega para o meu usuário final. Então, faz todo sentido a gente fazer essa analogia aqui. A esteira de build de construção, exatamente, ela vai fazer essa parte de pegar o insumo cru, por assim dizer, preparar os produtos, que a gente pode chamar aqui de artefatos. Esses artefatos vão ser enviados para serem armazenados em repositórios. Então, a gente tem aqui o repositório chamado Container Registry, que é especificamente voltado para imagens de container. Essas imagens aí a gente vai ver um pouco mais sobre elas de forma específica. E a gente tem também o repositório de artefatos, que são artefatos do tipo genérico. Então, por exemplo, eu tenho o meu arquivo .jar, ou outros tipos de arquivo, .yaml, por exemplo, eu os armazeno aqui no repositório de artefatos do tipo genérico, e as minhas imagens de container eu armazeno nesse repositório aqui específico. Uma vez que eu tenho esses artefatos, cada um armazenado no seu repositório correspondente, eles vão ser utilizados por essa segunda esteira aqui, que é a esteira de entrega. Então, aqui a gente consegue fazer a parte de teste de integração, a gente consegue implementar etapas de approval, e isso com o objetivo, como eu falei para vocês, levar para o ambiente de destino. Que ambiente de destino a gente tem na OCI? Então, nós podemos levar a nossa aplicação, que foi construída aqui no início, passando por toda essa esteira, para uma máquina virtual, um grupo, conjunto de máquinas virtuais, ou mesmo bare metal, a gente consegue levar esse produto final para um cluster Kubernetes, que é exatamente o que a gente vai fazer no lab, nós vamos executar em seguida, e nós podemos executar também o mesmo pipeline, seguindo todo esse fluxo para uma function. Por quê? Porque as functions na OCI, elas são utilizadas como containers, né? Então, a gente pode seguir todo esse processo também para uma function que seja relevante no nosso contexto de solução Cloud Native, tá? Então, esse slide aqui, ele traz todas as informações que a gente precisa para entender, melhor dizendo, o funcionamento do CI DevOps, mas claro, a gente vai ver um pouco mais em detalhe e em seguida vai ver na prática também. Legal. Essa aqui é um pouco da tela do CI DevOps e o objetivo aqui é mostrar para vocês que a construção desses pipelines, desse fluxo, é feita toda organizada em projetos. Então, vou até aumentar um pouco mais o zoom aqui da minha tela para vocês verem melhor, que a gente tem toda a parte de, poxa, eu vou configurar aqui o meu repositório de código, eu vou configurar aqui o meu pipeline de build, meu pipeline de deployment, eu vou configurar aqui os ambientes que eu quero levar esse meu produto final, os artefatos que eu vou estar utilizando, tudo isso vai estar dentro desse projeto, de forma que eu tenho tudo organizado, por assim dizer, segmentado, e nessa página inicial a gente consegue ver todos esses componentes que fazem parte da minha esteira aqui.
Isso facilita bastante na construção e na configuração desse pipeline. E aí, falando agora dos benefícios do CI DevOps, a gente viu um pouco sobre a carinha dele, a estrutura, né, como é o fluxo, e aí se a gente for pensar um pouco sobre os benefícios que a gente alcança com essa ferramenta, que claro, como eu falei para vocês, a gente aqui não está querendo utilizar o CI DevOps só porque o nome é bonito, mas porque a gente consegue, de fato, alcançar benefícios com ele. Que benefícios são esses? A gente tem, naturalmente, a parte de automação, no sentido em que nós evitamos toda aquela parte de risco de erros manuais, erros humanos, a gente consegue garantir um processo mais confiável. Nós temos a parte de segurança que, na medida em que um pouco do que a gente viu do IAM, a gente consegue criar políticas para que só determinados grupos de usuários consigam acessar nosso CDevOps, consigam construir certas partes dele, consigam realizar a parte de approval que a gente viu anteriormente. Então, tudo isso a gente tem aqui no CI DevOps também. Um detalhe é que nós conseguimos implementar também na parte do Container Registry, ativar uma ferramenta que ele tem dentro dele, que é a parte de scanning, ou seja, a gente consegue, com essa ferramenta de scanning do Container Registry, verificar se as minhas imagens de container têm vulnerabilidade de segurança. E com isso, no nosso pipeline DevOps, a gente consegue garantir que essa imagem que está sendo utilizada, ela não seja uma imagem com brecha de segurança, que eventualmente seriam levadas para o meio ambiente de destino. Então, toda essa parte de segurança a gente tem garantida também nesses fluxos que nós estamos construindo. A parte de governança, no sentido de que as ações que são executadas no CI DevOps, então, poxa, eu deletei um pipeline, modifiquei ele, um pipeline foi executado, todas essas ações, tudo isso que está acontecendo, a gente consegue implementar uma governança de forma a garantir que só as pessoas, só os grupos de usuários devidos acessem o que devem acessar e também a gente saiba o que está acontecendo lá dentro. Falando especificamente sobre a parte de CI, os benefícios que a gente alcança com ele, um ponto que é bem legal aqui, se trata de um serviço serverless, ou seja, não é que a gente vai provisionar uma máquina e vai colocar esse serviço para estar ligado dentro dela. Isso seria, no caso, utilizando o servidor. Utilizando o servidor, que problemas a gente teria? A gente teria que estar checando constantemente se o serviço está disponível, se ele não está sobrecarregado. Eventualmente, quando a gente não estivesse utilizando o CI DevOps, a gente ainda pagaria, porque a máquina estaria ligada, teria que estar lá disponível para eventuais usos, enquanto que no serviço serverless, a gente vai só executar, né, utilizar os recursos de execução exatamente quando a gente ligar o pipeline, né, quando o pipeline estiver sendo executado. Dessa forma, a gente consegue tanto reduzir custos quanto utilizar o serviço de forma mais escalável. O CI DevOps tem também aqui uma característica bem relevante, que é a parte de integração, ou seja, aqui a gente não está tratando de um contexto isolado dentro da OCI, a gente consegue se conectar também com repositórios do GitHub, GitLab, também a gente consegue utilizar algumas possibilidades, algumas opções dentro da construção desse pipeline para integrar com outras fontes de dados, ou permitir com que esse pipeline seja ativado de outras formas, no sentido de que o CI DevOps é uma ferramenta que a gente deve utilizar de forma conjunta, né, e não de forma isolada aqui dentro, tá? Ele também tem essa característica de ser uma ferramenta completa, no sentido de que uma plataforma completa, no sentido de que a gente consegue abranger desde a parte inicial, a parte de trigger, né, ou seja, ativação do meu pipeline, conexão com as diferentes partes e, obviamente, a parte final, que é a parte de entrega para o meio ambiente de destino. Falando de entrega, a gente tem aqui a parte de estratégias de release, que a gente vai ver um pouco no lab, que opções que a gente tem, como os green deployments, o Canary Stage, a gente vai ver um pouco deles depois. A parte aqui de integração, como eu comentei com vocês, que a gente pode também utilizar integração com o Jenkins, e um ponto bem importante que é a parte de rollback, ou seja, poxa, eventualmente eu construí todo o pipeline para entrega da minha aplicação,
mas aí, quando a minha aplicação foi para o destino final, ela foi com erro, foi com problema. Mas na tentativa anterior, ela tinha ido corretamente, né? Então, eu posso fazer o rollback para garantir que o meu usuário final, ele sempre vai acessar uma aplicação que está funcionando, ao menos funcionando. A gente consegue garantir isso com o rollback, pode ser tanto automático quanto manual. Legal. Aqui nesse slide, a gente viu um pouco sobre um exemplo de pipeline que é possível ser construído, parecido com aquele que a gente viu no início. Então, tudo começa com um desenvolvedor que vai executar um comando, como por exemplo o git push, para um repositório de código, e aqui no caso é o GitLab. Uma vez que o desenvolvedor realiza esse comando, a minha ferramenta de CI, né, que é a minha ferramenta de build, a gente pode chamar dessa forma, ela deve ser capaz de enxergar ou de ser notificada desse evento, né, por meio desse trigger aqui, que é o ativador, e a partir disso ela vai executar uma ação. Que ação é essa? Ela vai executar uma ação de push, mas esse push que ela vai executar com base numa imagem de container que ela construiu a partir desse meu repositório de código. Então, novamente falando para vocês que aqui no meu repositório de código, quando eu estou falando no contexto de DevOps, a gente vai ter tanto o código quanto o arquivo especial, que é o chamado Dockerfile. A partir dele, essa minha ferramenta de CI vai conseguir construir o meu container image, a minha imagem de container, né, que é como que um snapshot da minha aplicação que pode ser transportado e armazenado num repositório. Então, ele vai fazer o push dessa imagem de container da minha aplicação, vai levar para cá para o meu OCI Verso, que é o repositório de imagens de container. Aqui é a minha ferramenta de CI, ou de CD, melhor dizendo. Ela vai ser também capaz de vir aqui nesse meu repositório de imagens, coletar essa imagem e levar para o meu ambiente final, que é, no caso aqui é um cluster Kubernetes. Uma vez que as imagens cheguem aqui e sejam executadas, a gente se refere a elas como containers propriamente ditos. Então, a gente tem todo esse fluxo, desde o início, a parte do desenvolvimento do código, até a parte final, que é a execução propriamente dessas imagens de container dentro do meu cluster Kubernetes. E no caso do CI DevOps, como eu comentei com vocês, esse meu repositório de código pode ser tanto o GitLab, GitHub, ou também o próprio CI DevOps. A gente consegue colocar e armazenar o nosso código dentro do próprio CI DevOps. Não só isso, mas também a própria ferramenta de CI pode ser também o CI DevOps, no sentido de que a gente consegue implementar todo esse fluxo diretamente ou propriamente dentro da OCI, caso a gente queira, né? É uma possibilidade também. Legal. Então, a gente viu um pouco disso, toda essa parte conceitual e teórica. Vamos ver agora, então, um pouco na prática, como que a gente consegue construir um pipeline de DevOps na OCI, conhecer propriamente também a ferramenta, os benefícios que ela traz e entender como que todo esse fluxo é construído. Legal. Vou compartilhar minha tela inteira aqui para ficar mais fácil para vocês. E vou acessar aqui a console da OCI. Então, aqui no console da OCI, a gente vai começar a nossa exploração, essa nossa aventura do Lab, que é o Lab 4, aqui no link que vocês já tiveram acesso, tá? Então, a gente vai iniciar aqui esse Lab de automatização do deployment. Bacana. Para esse Lab aqui, pessoal, vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Ele tem como pré-requisitos que a gente tenha executado os Labs 1 e 2. O Lab 1 foi aquele Lab que a gente fez da parte de Terraform, então trazer a stack aqui para dentro do CI, executar o plane, executar o apply, e aí ter todos os recursos provisionados. Mas no Lab 2, a gente executou alguns passos bem importantes, que foram relacionados à coleta de alguns dados. Então, acessando o Lab 2 aqui para a gente recapitular os dados que foram coletados, a gente tem que, nós pegamos as informações de item namespace, username, auth token, API endpoint, public key e código da região. Então, eu vou pegar, copiar isso aqui e levar para o meu bloco de notas. Caso vocês não tenham feito essa parte ainda ou perdido
essas informações, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como é que a gente pode coletá-las novamente, tá? Então, voltando aqui na console da UCI, começando com o nosso Tennis namespace. A gente vem aqui nesse botão de profile, vem em Tennis, e aqui o namespace que está referido como Object Storage Namespace é exatamente o nosso Tennis namespace. A gente já pegou uma das informações necessárias aqui. A segunda é o username. A gente clica novamente no botão de profile, clica na primeira opção, vem aqui e pega esse string bem grande aqui. Esse é o nosso username. O próximo ponto é o auth token. Então, esse auth token, como é que a gente obtém ele? A gente vem aqui no canto esquerdo, ainda no perfil, na parte de resources, vem aqui auth tokens, eu vou deletar um token que eu já tenho, que o limite aqui são 2, e vou gerar um novo token aqui para a gente. Vou colocar dev ft2, gerar o token, e vou clicar aqui nesse botão de copiar para trazer para o meu bloco de notas. Os próximos pontos aqui são associados ao APM. Então, como que a gente faz para acessar o nosso APM e coletar essas informações? A gente vai vir aqui, menu de hambúrguer, desenvolvimento, vai vir aqui na parte de, só verificar, não, na verdade é Observability and Management, e a gente vai vir aqui Administration, no Application Performance Monitoring, que é o nosso APM. Então, aqui dentro, a gente vai primeiro selecionar o compartimento correto. Feito isso, nós vamos acessar o nosso domínio de APM e vamos coletar essas informações aqui. Então, o endpoint, que é esse aqui, vou copiar, trazer para o meu bloco de notas, e a chave pública nesse momento. Copiei para cá. O código da região, como nós estamos em Ashburn, vai ser IAD, mas caso vocês estejam utilizando em São Paulo, seria GRU, simplesmente, tá? Essas 3 letras aqui, para facilitar, a gente consegue até memorizar de forma bem tranquila. Coletei essas informações iniciais do Lab 2, mas vamos voltar para agora para o nosso Lab 4 e ver aqui se tem alguma informação adicional que a gente precisa coletar. No nosso caso, só são 2, que é a chave privada, a gente vai ter que trazer para cá, então eu vou colocar, chamá-la de private key. Vou voltar aqui no meu APM, copiar essa minha chave privada, e a outra que a gente pode chamar de APM Agent, que é o agente que vai ser inserido na minha aplicação para conseguir coletar métricas de tracing aqui para o APM. Tá? Como é que a gente faz isso? Nós clicamos aqui na parte de Resources, em Download APM Agents, e aqui no Java Agents nós clicamos com o botão direito, copiar o endereço do link e trazemos para cá essa informação. Então, vocês veem que tem uma quantidade razoável de linhas que a gente coletou, mas importante que todos os pré-requisitos aqui estão cumpridos, nós podemos, de fato, começar a executar o nosso lab. Então, o que é que a gente vai fazer aqui de início? Primeiro passo vai ser clonar o repositório que nós temos no GitHub e trazer para o CI DevOps. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro de tudo, a gente vai abrir o Cloud Shell, como está indicado aqui no guia, clicando nesse ícone. Aqui, o Cloud Shell vai ser ativado. Enquanto isso, nós já podemos vir aqui no nosso guia e copiar esse comando de clone do repositório. Vou até expandir um pouco mais para que vocês vejam melhor. E aqui eu vou simplesmente, inicialmente, melhor dizendo, criar um ftdev, um diretório, para que a gente tenha isso aqui nesse ambiente. Tá, legal. Então eu vou clonar o meu repositório aqui nesse diretório. Clonei para cá. Se eu der um ls, eu vejo que está aqui dentro. O que eu devo fazer depois? Agora, nesse momento, a gente vai, então, acessar o nosso CI DevOps. Para fazer isso, a gente tem 2 opções. Ou clicar aqui no menu de hambúrguer, Developer Services, e vir aqui em DevOps, ou a gente pode colocar na própria barra de pesquisa, tá? Então, clicar aqui em Projects, na parte do DevOps. Com isso, nós já entramos diretamente aqui
é a etapa de criação de projetos, como mencionei lá nos slides. Eu tenho aqui 2 projetos criados, um antigo e esse mais recente. Esse mais recente foi exatamente criado durante o Lab 1, no provisionamento dos recursos. Esse projeto também foi provisionado em conjunto, tá? Então, eu tenho ele aqui. O que eu vou fazer para vocês é mostrar como que a gente consegue fazer as configurações nele e construir toda essa esteira de desenvolvimento que a gente está aqui planejando para esse lab. Legal. Então, para começar, o que a gente vai fazer aqui é criar o nosso repositório, tá? Então, para fazer isso, nós vamos ir aqui do lado esquerdo, clicar em Code Repositories e clicar nesse botão de Create Repository. Aqui a gente vê que nós temos 2 opções. Caso quisesse, poderia clicar em Mirror Repository e espelhar um repositório que eventualmente eu tivesse no GitHub ou GitLab, né? Ou também no Bitbucket Cloud. A gente pode criar uma conexão com esses repositórios e espelhá-los para cá diretamente para o CI/DevOps. Mas nesse momento aqui eu vou criar diretamente dentro dele. Vou colocar o nome do repositório como ft-repo2. A gente pode colocar qualquer nome, repositório do Fast Track. O branch padrão vai ser o main. Clique em Create Repository e aí o repositório vai estar sendo criado. A gente está seguindo aqui exatamente os passos. Tem um ponto importante que é a parte de conexão que a gente vai fazer para levar o nosso código aqui para dentro. Mas antes de seguir isso, deixa eu até voltar aqui nos slides para a gente ter esse slide aqui como referência do que a gente está construindo. Então, se vocês verem aqui nessa imagem, a gente está vindo desde o início, né? Ou seja, nós temos aqui o nosso código, a gente quer levar para um repositório de código dentro do CI/DevOps. Então, a gente está nessa etapa inicial aqui dentro, tá? Ele está carregando um pouco, deixa eu atualizar a página para ver se ele me traz aqui. Legal, eu estou com o meu repositório e ele já me disse que esse repositório está vazio. Para mudar isso, a gente vai selecionar uma das 2 formas aqui de conexão. Vou selecionar HTTPS. E aqui tem 2 dados que nós vamos precisar pegar. O primeiro, que a gente pode chamar de username, e o segundo, que é o comando de git clone aqui dentro. Então, eu vou copiar desde .com até o início da minha tênis. Copiei isso aqui, vou trazer para o meu bloco de notas, chamando aqui de username essa linha inicial. Eu tenho o meu comando de git clone desse repositório aqui já dentro do CI/DevOps, tá? Então, eu tenho esses dois comandos ou 2 informações copiadas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o meu Cloud Shell e a gente vai fazer algumas manipulações aqui dentro. A primeira delas, eu vou acessar o meu diretório, melhor dizendo. Estou aqui dentro dele. Por enquanto, só tenho o meu diretório backend ftdev aqui dentro, mas agora eu vou querer trazer para cá esse meu repositório que a gente criou recentemente, que é o ft-repo2. Trouxe para cá o comando git clone, ele vai me pedir username, que é exatamente esse que nós copiamos anteriormente, e a senha vai ser o auth token, tá? Então, eu vou pegar para cá, trazer também. Legal. Se eu der um ls, eu vejo que eu já tenho os 2 diretórios aqui dentro. Mas claro que o diretório ft-repo2 ele está vazio. Para corrigir isso, a gente vai copiar todo o conteúdo desse meu diretório backend ft para o meu diretório ft-repo2, tá? Para fazer isso, a gente vai copiar todo esse conjunto de comandos aqui do guia. Vou trazer para o meu bloco de notas também. Colocar aqui o meu e-mail, mas a gente pode colocar qualquer outra informação nesse momento. Não vai ser necessário se ater a isso. Aqui a gente pode passar qualquer valor e executar esses comandos. Vou executar esses 4 primeiros inicialmente, corrigindo aqui o nome do repositório. Vou voltar aqui no meu Cloud Shell e executá-los. Acessei aqui o meu diretório ft-repo2, que ele já tem, ou já deve ter, melhor dizendo, os arquivos que foram copiados para dentro dele. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa desse comando aqui.
cp-r backend ftdev para o ft-repo2. Com esse asterisco aqui, significa que todos os arquivos que estavam lá dentro, a gente copiou de forma recursiva aqui para esse meu destino. Legal, então eu tenho já no meu diretório ft-repo2 todos os arquivos da minha aplicação. Mas aí fica um ponto interessante que é, que aplicação é essa que a gente está tratando aqui no nosso caso? Então, se nós viemos aqui e copiarmos só a parte referente ao repositório, nós vimos aqui, acessamos o repositório propriamente, contém o código na minha aplicação. Então, esse código aqui se trata de um back-end que foi construído em Java, que o propósito dele é funcionar como a parte lógica, né, a parte de back-end propriamente de um e-commerce. Ele deve receber alguns argumentos na entrada e ele vai calcular o valor dos produtos que foram comprados e vai retornar isso na saída. Então, a gente vai conseguir ver, né, um back-end super simples, mas que a gente vai conseguir implementar aqui no CI DevOps, você vai conseguir executá-lo ao final para verificar a resposta que ele traz para a gente. Bacana. Então, a gente já fez toda essa parte inicial. Temos o nosso conteúdo dentro do diretório, mas que está no Cloud Shell. A gente precisa levá-lo para o repositório aqui no CI DevOps. Como é que a gente faz isso? Nós vamos, então, executar esses últimos 3 comandos aqui. O git add, que vai adicionar todos os arquivos que estão dentro desse diretório para esse meu commit e meu push que eu vou executar. Eu vou dar o commit aqui com esse texto. E o git push orange main, que vai pegar todos esses arquivos e vai enviar para esse meu branch main no meu CI DevOps. Executa aqui, ele vai me perguntar qual é o meu username, nós copiamos anteriormente, e a senha vai ser o meu auth token que eu peguei aqui também, tá? Então eu vou trazer para cá, dei um Ctrl V, dei Enter, e aqui ele já está executando o comando. Nesse momento, a gente pode vir aqui no nosso projeto DevOps. O comando já foi finalizado. Nós podemos voltar no nosso repositório de código e verificar se os arquivos estão aqui dentro ou não. Então, nós vemos que todos os arquivos foram trazidos para cá e, inclusive, ou, melhor dizendo, principalmente esse arquivo aqui, que é o Dockerfile, tá? Esse arquivo aqui é, como eu comentei para vocês, o arquivo que vai permitir com que a gente, a partir do código da nossa aplicação, construa a imagem de container associada a essa aplicação, tá? É um arquivo que tem poucas linhas, mas que a partir dele, no nosso pipeline de build, vai ser permitida a construção dessa imagem. Legal, então nós configuramos essa parte inicial. Vamos para a parte, como eu comentei com vocês, a parte de construção. Essa parte de construção é executada nesse pipeline de build. Então, nós vamos clicar nessa terceira opção de Build Pipelines, clicar em Create Build Pipeline, vou colocar, chamá-lo de Build 2, descrição, Pipeline de Build, e clicar em Create. Fiz isso, já posso acessá-lo aqui. Então, seguindo o nosso guia, ele fala aqui que a gente tem que configurar esses parâmetros. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Nós clicamos em Parameters e vamos passar exatamente esses 3 aqui. Eu vou copiá-los, coloco aqui no meu bloco de notas. Então, o APM Endpoint, quem é esse carinha? Vai ser esse string gigante que a gente copiou aqui. Então, nós já temos essa informação que a gente pegou lá atrás. Private Data Key, a gente pegou também. Está aqui, a chave privada do APM. Agent URL vai ser esse string maior ainda. Nós já pegamos também, tá? Então, trouxe para cá, legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o título, por assim dizer, desse meu parâmetro, ou o nome dele. Trouxe para cá, exatamente como está no guia. E vou trazer também o valor associado. Trouxe para cá, para salvar, é importante clicar nesse botão aqui de mais. Quando eu clico nele, aparece essa notificação de que o parâmetro foi adicionado com sucesso. Então, nós vamos repetir esse processo para os outros parâmetros. Então, a chave privada vou trazer para cá. E também o agent URL vou trazer para cá também.
Trouxe para cá o agent. Legal, estou com os 3 parâmetros configurados, a gente pode passar para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa de construção, propriamente, desse meu build pipeline. Esse meu build pipeline, ou esteira de construção, ela é baseada em etapas, né? São chamadas de stages. Cada stage vai executar uma ação específica. Nesse primeiro stage, o que a gente quer é construir os artefatos da nossa aplicação. Então, vou clicar aqui em Add Stage. Vocês veem aqui que a gente tem 4 opções ao todo. A parte de CI, Continuous Integration, e algumas opções opcionais aqui embaixo. Então, nós vamos manter essa primeira opção selecionada, clicar em Next, colocar o nome do estágio como Criação de Artefatos. Criação de artefatos, a descrição vai ser a mesma coisa. O Build Agent aqui vai ser uma máquina que ela vai ser provisionada, vai ser subida quando o pipeline de build estiver sendo executado e logo em seguida ela vai ser destruída. Então, vai ter um consumo de recursos computacionais aqui, mas só durante a execução do pipeline de build. Lembrando daquele benefício que eu comentei com vocês, se a gente estivesse no modelo tradicional ou antigo, por assim dizer, essa máquina teria que estar ligada a todo momento, né, ou disponível para ser executada. A gente teria que se preocupar com isso, enquanto que no CI/DevOps, essa parte aqui a gente não tem o que se preocupar, tá? Legal. Feito isso, eu vou configurar aqui esse meu Primary Code Repository, que ele vai fazer o quê? Ele vai ser a matéria-prima, vai ser a entrada desse meu pipeline de build. Exatamente isso que a gente viu aqui no slide. Então, tem o meu repositório de código que já está configurado, e o meu pipeline de build ele vai ter como entrada para ele esse repositório aqui que eu vou especificar. Vou clicar em Select, ele me diz aqui que tipo de conexão que eu quero. Vou dizer que eu quero conectar com o repositório de código aqui no CI/DevOps. Vai ser o FT Repo 2, branch main, e aqui o build source name eu vou colocar como Java _ root, como está descrito no guia. Como está especificado aqui. Legal, feito isso, vou dar um save. E essa parte inicial já está configurada. Então, vocês viram que, com poucos passos, eu já tenho a configuração da parte de criação dos meus artefatos. Mas aí, se a gente for pensar novamente com base no slide, poxa, eu tenho o meu artefato construído, mas o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ele solto, por assim dizer? Não. Eu tenho essa parte bem importante aqui, que é a parte de entrega. Então, se a gente pensar nos artefatos como caixas, né, que foram construídas, eu tenho que guardar essas caixas numa sala, num depósito, para eventualmente utilizá-las depois. Exatamente isso que a gente vai configurar nesse momento. Então, para fazer isso, nós clicamos aqui no botão de mais, clicamos em Add Stage e vamos selecionar essa opção aqui de Deliver Artifacts. Vou clicar em Next e a gente vai configurar essa primeira etapa aqui. No guia tem algumas informações adicionais que vocês podem estar acessando, tá? Para se aprofundar mais e entender melhor todo o processo. Também uma parte importante, vocês vão poder ver, é a parte de construção de alguns dos arquivos que estão sendo utilizados aqui. Importante entender isso quando a gente quiser transportar esse conhecimento para uma aplicação que nós próprios construímos, né? Então, a gente vai ter que fazer, naturalmente, as alterações, configurações para o nosso cenário próprio, tá? Então, vocês podem acessar aqui esses links para isso. Nesse momento aqui, o que a gente vai fazer é configurar a etapa de entrega de artefatos. Mas que artefatos que a gente vai entregar? Nesse momento inicial, a gente vai entregar os artefatos do tipo genérico. Tá? Para fazer isso, deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta no Q&A. Lucas, onde eu acho o IPM Agent URL? Legal, Otávio. Eu vou te mostrar aqui novamente como é que a gente consegue coletar essa informação. Então, voltando aqui na nossa console, nós vimos aqui no nosso menu de hambúrguer, descendo aqui em Observability and Management, vamos aqui em Administration, e nós temos aqui essa nossa página inicial, por assim dizer, de administração do APM Domain. Para pegar essa URL do agent, nós vamos ir aqui em Recursos, no canto inferior esquerdo, clicar em Download APM Agents. Então, uma vez que eu clico aqui, a gente tem a visualização desse Java Agent aqui disponível.
mas no nosso caso a gente não vai clicar nele para baixar, a gente vai simplesmente clicar com o botão direito e clicar aqui em copiar o endereço do link. Uma vez que eu faça isso, quando eu trago para cá para o meu bloco de notas, eu vejo que eu tenho exatamente essa URL aqui que eu estou me referindo, que é a agent URL. Se eu passasse aqui no browser, por exemplo, der um enter, ele vai baixar aqui para mim. Então, é exatamente esse o propósito desse link, que a partir dele eu consiga trazer esse meu agente para o meu ambiente que eu estou me referindo, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue coletar esse dado, tá, Otávio? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eventualmente que você tiver, pode perguntar. Beleza, legal. Show de bola, pessoal. Então, voltando aqui na nossa construção, a gente está na etapa de entrega de artefatos, a parte de criação já está feita, e a gente vai fazer aqui é a configuração para entrega. Então, vamos chamar aqui esse estágio de entrega de artefato. Vou clicar aqui em Create Artifact. Vou passar o nome, como está no guia aqui, de backend, underline jar. Esse artefato não vai ser do tipo imagem de container, ele vai ser do tipo artefato genérico, tá? Aqui a gente vai especificar, então, como se trata de um artefato de tipo genérico, o Artifact Registry, que eu estou me referenciando, que vai ser o Artifact Registry que foi provisionado no Lab 1. Feito isso, bacana, está aqui, mas a gente precisa especificar como que esse artefato vai chegar lá, ou seja, com qual nome ele vai chegar exatamente. A gente vai selecionar essa segunda opção aqui para passar um path e a versão desse artefato. O path vai ser backend.jar e a versão vai ser essa build run hash aqui dentro. O que essa string ela nos permite? Essa build run hash, ela permite com que cada execução que eu fizer do meu build pipeline, ela vai atribuir uma string aleatória para cada artefato que foi construído. Dessa forma, por exemplo, poxa, eu construí a minha aplicação de uma forma, eu levei para o meu ambiente de destino. Eventualmente deu problema, ou teve alguma questão de segurança, algum outro problema, e eu quero fazer uma análise dessa minha aplicação, desses meus artefatos que foram utilizados para entender o que aconteceu. Então, uma vez que eu tenho esse hash aleatório, mas atribuído a todos os artefatos associados a uma execução, eu consigo checar, poxa, todos esses produtos, essas caixas aqui, estavam associados a essa versão da aplicação, então eu já sei que eu vou estudar em cima desses caras e entender melhor o que aconteceu, tá? Então, esse aqui é uma das vantagens de se utilizar esse string, e outra que toda execução vai criar uma string aleatória diferente, tá? O que já resolve o nosso problema nesse sentido. Vou clicar em Add, esse artefato aqui está configurado, né? Ou seja, quando o artefato for criado e chegar nessa parte de entrega, ele vai ser entregue com esse nome e exatamente nessa posição aqui dentro. Feito isso, a gente clicou em Add, ele está aqui dentro, a gente vai precisar passar apenas o nome desse build config, o build result artifact name, que no nosso caso vai ser simplesmente app. Vou passar o app aqui dentro, vou clicar em Add, e a nossa etapa de entrega de artefato tipo genérico está concluída. Mas a gente vai ter também aqui o artefato de tipo imagem de container. Como é que a gente faz isso no Build Pipeline? Como é que a gente configura isso? Nós vamos clicar aqui no botão de mais, clicar em Add Stage, Deliver Artifacts, e aqui para diferenciar, a gente vai passar um nome específico, que vai ser o entrega de image de container, entrega de imagem de container. Então, eu trouxe para cá, clico em Create Artifact, o nome desse artefato aqui eu vou passar como backend underline image. Ele vai não para o repositório tipo genérico, mas ele vai para esse repositório aqui de imagens de container. Mas também a gente vai precisar passar aqui esse artifact source. Nós vamos copiar o que está aqui no guia, trazer para cá, substituindo o código região pelas 3 letras referentes à nossa região. Pode ser IAD para o caso de Ashburn ou GRU para o caso de São Paulo. E esse path aqui, ou esse string, o que significa? Significa exatamente a posição desse meu container registry que vai ser utilizado aqui dentro, tá? Então, a partir disso,
esse meu build pipeline vai saber exatamente para onde que ele vai levar essa imagem que foi construída, tá? Vou clicar em Edge. Bacana, fiz essa configuração e vou passar como meu build config ou result artifact name o valor de docker-img, docker-image. Fiz isso, cliquei em Edge e aí a gente já tem essas três partes, né? Primeira, criação dos artefatos, como eu comentei com vocês naquela analogia, criação das caixas a partir do insumo e duas etapas de entrega. Então, uma etapa de entrega para o artefato tipo genérico, para o Artifact Registry, e outra etapa de entrega da minha imagem de container, que vai para o meu repositório específico para isso, que é o Container Repository, o Container Registry, tá? Legal, então a gente terminou nesse momento aqui a configuração do Build Pipeline. Nós vamos voltar na nossa página do projeto, do CI DevOps, e vamos partir para a próxima etapa. Então, essa é a próxima etapa aqui, qual que é? Caso, eventualmente, vocês não tenham ainda configurado o acesso ao cluster Kubernetes, para fazer isso é bem simples. A gente acessa aqui, por exemplo, pela barra de pesquisa, colocando kube R, a gente vê aqui a forma que seja mais fácil de acessar, ou eventualmente pelo menu de hambúrguer, a gente vem aqui em Developer Services, Containers and Artifacts, e vem aqui em Kubernetes Clusters. Vou acessar aqui esse meu cluster, ele vai aqui associar o compartimento correto. Uma vez acessando ele aqui, eu vou clicar nesse botão de Access Cluster, pegar, copiar esse comando, trazer para o meu Cloud Shell e vou executá-lo caso eu não tenha feito isso ainda, tá? Então, trago ele para cá, dou um colar. Como eu já fiz isso, ele vai dizer que já tinha um arquivo de configuração e ele vai simplesmente fazer o merge entre os dois. Por que isso aqui é importante? Porque a partir disso nós vamos conseguir acessar esse nosso cluster Kubernetes a partir do Cloud Shell. Cloud Shell é uma ferramenta que facilita bastante esse tipo de manipulação de acesso e com simplesmente um comando nós conseguimos habilitar esse acesso aqui a partir do Cloud Shell. Legal, fiz isso. Próxima etapa é criar um secret. Então, no Lab 2, a gente já criou um secret, mas eventualmente, caso a gente não tivesse criado esse secret, nós poderíamos criar também de outra forma, utilizando um script, por exemplo. Então, se nós viermos aqui no nosso cdftdev para acessar o diretório, vou aqui no meu ftrepo2, então ls. Se nós viermos aqui nesse diretório de scripts, a gente tem aqui esse script que é o createsecret.sh. Então, eu vou dar um vim create. A gente vê ele aqui por dentro. O que ele faz? Ele vai pedir aqui simplesmente o OCID, né? O CID do meu usuário. E também ele vai pedir o auth token. A partir disso, ele vai criar um secret que vai ser utilizado no meu ambiente, no meu cluster Kubernetes, que vai fazer o quê? Ele vai permitir com que esse meu cluster seja capaz de puxar, por assim dizer, ou, em outro sentido, que a gente consiga levar imagens de container para o meu alvo final, que vai ser esse meu cluster Kubernetes. Para a gente fazer esse tipo de movimentação desse meu repositório para o meu ambiente final, a gente precisa de uma autorização, e essa autorização passa utilizando esse secret aqui dentro. Como a gente já fez isso no Lab 2, a gente não precisa executar novamente, mas caso não tivesse feito, bastaria executar esse script aqui dentro. Legal. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o nosso ambiente alvo. Então, vou minimizar aqui meu Cloud Shell, vou voltar no projeto de OCI DevOps. A gente vai vir aqui, clicar no lado esquerdo em Environments. Então, vou clicar aqui nessa opção, vou clicar em Create Environments, vou colocar aqui OKE2 como nome. Vocês veem que nós temos três opções aqui de ambiente de destino. Nós temos os clusters Kubernetes, funções ou grupos de instâncias, exatamente como está aqui nos slides, como a gente vê. Então, posso levar isso que a gente está construindo, esse pipeline, o produto final dele para esses três ambientes. No nosso caso, vai ser um cluster Kubernetes, então vou manter essa opção aqui selecionada, clicar em Next, selecionar o meu cluster,
aqui, que é o DevOps UMBR, e clicar em Create Environment. Então, esse environment nada mais é do que uma referência a esse meu cluster, tá? Então, ele é criado aqui de forma bem rápida, na verdade. Feito isso, o próximo passo é configurar, ou melhor dizendo, trazer para cá um artefato que vai ser utilizado pelo meu deployment pipeline, que a gente vai ver depois. Para fazer isso, como é que a gente faz? Nós clicamos aqui nessa opção de Artifacts. Esses artefatos, se a gente for pensar, a gente falou um pouco sobre o Artifact Registry. E qual é a diferença para os artefatos que a gente está se referindo aqui? Os artefatos aqui, eles são ou os produtos que são gerados pelo pipeline ou coisas que vão precisar ser utilizadas por alguns pipelines. Então, a gente traz e configura tudo isso aqui nessa parte dos artifacts. Vou clicar aqui em Add Artifacts e vamos seguir o passo a passo que está indicado no nosso guia. A gente clicou aqui no botão de Add Artifact. Vamos passar o nome dele como Deployment YAML. Passar aqui. O tipo vai ser Kubernetes Manifest, mas vocês veem aqui que a gente teria outras opções, então posso trazer para cá para dentro, né, um artifact, né, que vai estar no meu Container Repository, e posso trazer uma configuração de deployment de grupo de instâncias, posso trazer para cá, posso trazer para cá um artefato tipo genérico, posso trazer um manifesto Kubernetes, que é exatamente o nosso caso, posso trazer também para cá um Helm chart, que eu posso utilizar na minha esteira de DevOps, né? Então, bem bacana que a gente tem várias opções aqui dentro que podem ser utilizadas nessas esteiras para diversos propósitos, tá? Então, no nosso caso, vai ser um Kubernetes Manifest. Ele está me perguntando aqui qual é a fonte desse artefato. Então, caso eu quisesse, ele poderia estar armazenado no Artifact Registry, mas no nosso caso, a gente vai passar ele aqui diretamente no próprio OCI DevOps, tá? Então, eu vou vir aqui nesse link, abrir ele, segurando Ctrl, e a gente vai literalmente copiar todo esse conteúdo e trazer lá para o nosso OCI DevOps. Então, trouxe para cá, já está copiado, já está feito. Mas antes de a gente seguir, é bem bacana que a gente leia um pouco desse manifesto e entenda o que ele está fazendo nesse caso. Então, se a gente for ver, os arquivos de manifesto Kubernetes, eles têm uma estrutura que se repete. Então, essa estrutura, se a gente for pensar, é baseada, né, focada, né, tem como início essa linha aqui referente ao kind, ou seja, o tipo que eu estou executando aqui dentro, que vai ser executado no meu cluster Kubernetes, ou nesse ambiente que eu estou me referindo. Nesse início aqui a gente está se referindo ao deployment, ou seja, a gente vai fazer o deployment de algo para dentro do meu cluster Kubernetes. Nós vamos especificar aqui o que nós estamos se referindo, que no nosso caso é uma imagem, tá? É uma imagem de container que eu quero levar, eu quero fazer o deployment nesse meu cluster Kubernetes. Vai estar utilizando aqui a porta 8081 para comunicação e o secret que vai estar sendo utilizado para conseguir fazer com que eu leve essa imagem para o meu cluster vai ser esse OC que nós criamos já naquela etapa. Aqui tem um ponto importante que é o seguinte, pessoal. Eventualmente, no Lab 2, pode ter sido que o secret criado tenha sido criado com outro nome, tá? Por exemplo, OC secret ou simplesmente OCI. Então, é importante conferir isso aqui para garantir que o secret nesse manifesto Kubernetes tem o mesmo nome do secret que a gente possui para garantir que essa imagem seja levada para esse meu cluster, tá? Bacana. Feito isso, tem esse outro tipo de kind aqui, que é o tipo service, ou seja, quando esse meu Kubernetes Manifest ele for aplicado, não só a gente vai levar essa imagem de container para o meu cluster Kubernetes, mas também a gente vai provisionar um load balancer na OCI. A gente vai fazer isso paralelamente, praticamente. Esse load balancer aqui, ele tem esse shape aqui de 10 megabits por segundo. Ele vai estar apontado, por assim dizer, nessa aplicação que a gente está provisionando e vai utilizar a porta 8081 para comunicação também. Então, bem bacana, porque a gente faz uma tacada só, por assim dizer, essas duas partes, tanto o deploy da aplicação quanto o provisionamento do load balancer que vai estar apontando para esse carinha que vai estar referenciado como nosso back-end, tá? Legal. Então, a gente entendeu aqui um pouco sobre o Kubernetes Manifest que a gente está utilizando. Vamos voltar aqui para a parte de configuração. Vou clicar em Add
tenho aqui o meu artefato criado. O que a gente vai fazer agora, então, é configurar o nosso Deployment Pipeline. Vou clicar aqui no canto esquerdo em Deployment Pipelines, clicar em Create Pipeline, passar o nome de Deploy 2, colocar como Pipeline de Deployment, clicar em Create Pipeline. Legal. Então, aqui a gente já está dentro desse nosso Deployment Pipeline. De forma um pouco parecida com o Build Pipeline, nós vamos clicar aqui em Parameters e configurar apenas um parâmetro, que no caso vai ser o nosso Registry Region. A gente vai passar aqui exatamente esse nome. E para o valor, nós vamos copiar toda essa string aqui, substituindo apenas o código de região, que no nosso caso vai ser IAD, ou seria GRU, caso nós estivéssemos em São Paulo, tá? Então, eu vou clicar aqui em mais para salvar. Vou voltar aqui no nosso pipeline. Mas antes de seguir com ele, é importante a gente recapitular o que a gente está fazendo aqui nesse momento com base no nosso slide. Então, nós configuramos nosso repositório de código aqui dentro, nós configuramos o nosso build pipeline, pelo menos essa parte inicial aqui, esses 3 pontos, que vão levar essas caixas, né, esses artefatos, cada um para o seu repositório específico. E agora a gente está começando a configurar essa nossa segunda esteira, né, essa parte próxima do final, que é o Deployment Pipeline. Para fazer isso, a gente vai clicar também aqui em Add Stage. E aqui, pessoal, a gente já vê aquilo que eu estava mostrando para vocês nos slides, que são que opções que a gente tem aqui para a parte de Deployment. A gente pode fazer um deployment simples, por assim dizer, que vai ser o nosso caso, simplesmente pegar um manifesto e aplicá-lo ao nosso cluster Kubernetes, mas a gente tem aqui outras opções. Então, por exemplo, a estratégia Blue ou Green, que a gente tem a possibilidade de ter, como está descrito aqui, 2 ambientes idênticos, onde um seja um ambiente ativo e outro ambiente standby. A gente faça esse deploy para esses ambientes, de tal forma que, como o próprio nome indica, né, o nome standby, a gente conseguir eventualmente fazer uma troca de chaves entre esses 2 ambientes para direcionar o tráfego para um ou para outro, a depender de certas situações. A gente tem também aqui essa estratégia Canary, que é bem bacana, bem legal, que diz aqui que a gente consegue ter, por exemplo, poxa, eu tenho uma funcionalidade nova na minha aplicação que eu estou desenvolvendo agora, é recente, eu não tenho a garantia que ela vai funcionar 100%, que meus usuários vão gostar. O que eu posso fazer? Eu posso criar um ambiente em que eu vou direcionar para ele apenas um pequeno percentual do tráfego dos meus usuários. Então, por exemplo, de 100 mil usuários que eu tenho acessando a minha aplicação, só 1.000 usuários vão acessar essa nova versão. E aí, com isso, né, eu consigo checar se eles estão gostando, se a performance está boa, como é que está sendo esse feedback dos meus usuários. Eu posso fazer esse mini ambiente de testes de forma controlada, que é bem legal, que é bem bacana. Também a gente tem aqui outras opções, como, por exemplo, deployment incremental utilizando grupos de instâncias. A gente consegue utilizar aqui estratégias de atualização utilizando functions. Essa opção aqui que é nova, que é a parte de instalar um Helm chart direto no meu cluster Kubernetes. Para a parte de controle, nós temos esses 3 aqui, que são a pausa, deployment para aprovação, ou seja, se a gente for imaginar o deployment como um fluxo de um rio, ele vai ser contido, né, de tal forma que ele só vai passar se ele for aprovado manualmente. A gente pode fazer uma troca de fluxo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo principal, eu posso trocar esse fluxo para um ou outro ambiente, depender de alguma condição. Nós conseguimos implementar também aqui um delay e outras lógicas lógicas customizadas utilizando functions também, tá? Então, a gente tem várias opções aqui, mas no nosso caso nós vamos utilizar essa primeira, que é a mais simples, por assim dizer. Legal, fiz isso, cliquei em Next. Vamos agora configurar essa nossa etapa de deployment. Vou chamar esse estágio aqui de deployment da aplicação. A descrição vai ser a mesma. Ele me pergunta aqui qual ambiente de destino. No nosso caso vai ser o OKE2. Vou clicar aqui em Select Artifact. Aqui os dois estão com o mesmo nome. Vou selecionar esse aqui que a gente acabou de configurar. Clicar em Save Changes e está feito. Só com poucos passos a gente já configurou esse estágio, que é o único estágio do nosso Deployment Pipeline. Ele vai literalmente pegar o manifesto Kubernetes, que já está pronto, e vai aplicar no nosso cluster Kubernetes. E aí vocês podem pensar, poxa, mas e no caso da minha aplicação que eu tenha?
como que seria feito isso, né? O que eu teria que fazer? Não é simplesmente pegar exatamente esse mesmo manifesto Kubernetes e utilizar para uma aplicação qualquer. Para cada aplicação, a gente vai ter que fazer algumas configurações para determinar, por exemplo, a porta que vai ser utilizada para comunicação, onde é que vai estar essa minha imagem. Então, alguns pequenos detalhes vão ter que ser modificados, mas a base, por assim dizer, é a mesma. Então, legal, a gente conseguiu concluir toda a parte de construção aqui do nosso OCI DevOps, mas tem um pequeno detalhe que é o seguinte: se a gente for ver, a gente tem algumas setas aqui que estão referenciadas, principalmente essa seta aqui do início entre o meu repositório de código e o meu build pipeline, e essa conexão aqui entre o meu build pipeline e o meu deployment pipeline. Se vocês forem ver, essas aqui são esteiras diferentes. Quando a gente for executar isso, a gente quer que tudo aconteça de forma automatizada, ou seja, que uma peça puxe a outra, por assim dizer. Como que a gente faz isso? Isso não acontece do nada, né? A gente precisa configurar. E o objetivo é com que toda vez que eu fizer o commit de mudanças aqui, no meu repositório, eu fizer o push de novo código para dentro desse repositório, eu quero que o meu build pipeline seja capaz de identificar automaticamente esse evento e já pegar esse código e começar a executar tudo isso que a gente construiu dentro dessa esteira. E a segunda etapa que a gente vai ver aqui é que, beleza, terminou essa minha esteira de construção, ela pegou as caixas, colocou no canto correspondente, mas e aí? O que vai acontecer depois? O que tem que acontecer depois é que essas caixas têm que ser levadas ao meu deployment pipeline para serem enviadas para o destino final. E para isso, esse meu deployment pipeline precisa ser imediatamente ativado quando o meu pipeline de build terminar. A gente vai ver como é que a gente configura isso nesse momento. Então, voltando aqui para o meu projeto DevOps, a gente vai vir aqui inicialmente na parte de triggers, tá? Na parte de ativadores. Nós vamos clicar aqui em Create Trigger, coloca aqui Início 2. Vou colocar na descrição como trigger de início. A conexão vai ser com o repositório de código aqui dentro do próprio CI DevOps. Vou selecionar aqui o FTRepo2, clicar em Save, clicar aqui em Add Action. Vou especificar aqui qual pipeline de build que eu quero que seja executado quando esse evento foi identificado, que é o build 2, e o evento que a gente está se referindo é o evento de push, ou seja, quando eu enviar código para o meu repositório. Ele está me perguntando aqui qual branch que eu estou me referindo, que é o branch main. Vou clicar em Save, e aí, feito isso, está tudo configurado, a gente pode clicar em Create, assim como está se referindo aqui no guia, tá? Então, legal, a gente fez essa parte inicial aqui, que é essa seta no começo. Vamos fazer a parte agora de... Deixa eu dar um exit aqui. Vamos fazer agora a parte de conexão entre o meu build pipeline e o meu deployment pipeline. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui em Build Pipelines. Vou clicar aqui no meu build 2. Clicar aqui nesse último mais, Add Stage, e a gente vai selecionar essa opção aqui de Trigger Deployment. Então, como está dizendo aqui na descrição, que o Deployment Pipeline vai ser executado, ou vai ser iniciado, a partir dos resultados desse pipeline de build. Vou clicar em Next, chamar ele aqui de Trigger Deployment, por exemplo, poderia passar qualquer nome. Ele vai me perguntar aqui qual deployment pipeline que eu estou me referindo, que é o Deploy 2. Vou clicar em Save. Aqui é bacana porque ele tem essa opção aqui de Send Build Pipeline Parameters, no sentido de que eu consigo passar, né, os parâmetros para esse meu pipeline aqui que está se referindo, tá? Então, feito isso, eu clico em Add e essa etapa de conexão está também configurada aqui dentro. Legal, então, o que a gente fez aqui no final? A gente conseguiu não só construir todas essas etapas, mas também todas essas peças, por assim dizer, essas esteiras, e conectá-las também. O que vai acontecer aqui? Se a gente fizer o commit de novo código para o meu repositório que está no CI DevOps, o que tem que acontecer é que esse meu build pipeline aqui tem que ser executado de forma automática, e quando ele terminar, meu deployment pipeline também tem que ser ativado de forma automática, enviando
a minha aplicação, o meu back-end para o destino final, que é o nosso cluster Kubernetes. Então, a gente construiu isso, mas vamos ver agora se vai estar funcionando, né? Que a gente chama aqui de hora da verdade. Como é que a gente faz isso? Nós podemos vir aqui, abrir o Cloud Shell. Eu vou acessar o meu diretório aqui dentro, que vai ser o ft-dev. Aqui dentro eu vou acessar o ft-repo2. Estou aqui dentro, vou dar um ls. Eu vou pegar um arquivo qualquer, como por exemplo o teste.txt. Vou alterar esse nome aqui que está dentro de Gustavo para Lucas, por exemplo. Vou salvar, vou executar os mesmos passos que a gente fez anteriormente. Então, git add, para adicionar tudo isso aqui dentro. Git commit, colocar o nome do commit como alterações. E vou colocar o git push origin main. Então, executei isso aqui, ele vai me pedir o username, que a gente já coletou anteriormente, esse aqui inicial. E o password vai ser o auth token. Copiei esse carinha aqui também, trouxe para cá, dei um enter, e que ele está executando exatamente para levar essa alteração de código para o meu repositório. O que é que tem que acontecer aqui, como a gente viu, que o meu build pipeline ele seja ativado automaticamente. Então, se nós viemos aqui no nosso code repository, a gente deve ver aqui a atualização que foi feita recentemente. Então, a gente conseguiu trazer código para cá. Recentemente, ele está informando aqui total commits em repository como 3. A gente vê aqui em commits, a gente deve visualizar esse commit que nós executamos recentemente, que é exatamente esse aqui, alterações. E o que é que tem que acontecer? Que meu build pipeline seja executado automaticamente. Como é que a gente vê isso? Nós vamos vir aqui no canto esquerdo, quando finalizar o carregamento, clicar aqui em Build History e vamos ver se ele já foi ativado. Então, aqui o nosso Build Pipeline está em progress, ou seja, a gente não clicou em nenhum botão para ele ser iniciado. Ele foi iniciado aqui de forma automática, né? Bacana, ele está passando por todas as partes aqui, as etapas de relacionadas à criação dos artefatos, né? Tanto o artefato tipo genérico quanto o artefato de container image. Ele aqui está a 1 minuto sendo executado, mas no total ele leva mais ou menos 10 minutos. O que a gente pode fazer aqui é vir aqui em Build History e ver um que foi executado com sucesso. Então, se a gente pegar esse último aqui, nós vemos que ele passou por todas as etapas com sucesso, a parte de compilação do código, configuração do APM Agent, criação da Docker Image, a parte de entrega tanto do artefato tipo genérico quanto do artefato do tipo container image e também o trigger deployment, que é a ativação do nosso pipeline de deployment. O que é que acontece? Se a gente for ver aqui, o timestamp dele está como 13, 1 hora e 2 minutos mais ou menos em UTC. Se nós viermos aqui no nosso projeto e clicarmos aqui em deployments, a gente vai ver aqui que esse último deployment ele foi executado aqui nesse timestamp de 13:11:49, ou seja, exatamente aproximadamente 10 minutos depois, esse deployment aqui foi executado com sucesso. Os outros aqui tinham falhados por causa de questão de configuração do secret, como eu comentei para vocês. Se o secret que a gente especificou no manifesto Kubernetes estiver com um nome diferente, ele vai dar falha aqui, mas caso esteja tudo correto, ele vai dar sucesso em 21 segundos. Literalmente, ele já foi capaz de pegar tudo que foi construído anteriormente e levar para o ambiente de destino, que é o cluster Kubernetes. Então, beleza, a gente conseguiu executar aqui tudo com sucesso. Vamos ver as próximas etapas que estão referidas aqui no nosso guia. A próxima etapa é chegar nos finalmente, por assim dizer, que é verificar como é que está essa nossa aplicação de back-end. Então, a gente vai vir aqui, posso clicar em Reconnect, para reconectar no meu Cloud Shell. Só verificar aqui se ele vai conseguir se conectar. Legal, entrou aqui. Eu vou executar esse comando kubectl get svc, o get service. Quando a gente executa isso aqui, a gente é capaz de verificar os serviços que foram implementados nesse meu cluster. E a gente pode pensar, mas como que ele
sabe o cluster certo, né, que está se referindo aqui. Ele sabe isso justamente porque a gente pegou aquele comando de configuração de acesso ao cluster, copiou e trouxe para cá. E quando a gente faz isso, ele vai estar sempre se referindo a esse cluster que foi configurado aqui no Cloud Shell, a parte de acesso. Então, quando nós executamos o manifesto Kubernetes, ele tanto fez o deploy da aplicação quanto provisionou um load balancer. E esse load balancer que ele provisionou tem um IP público. Então, eu vou pegar esse IP aqui, trazer para cá para o meu bloco de notas, colocar aqui IP load balancer. Legal, trouxe para cá. Se a gente for ver, nós podemos copiar esse comando aqui, grande curl, para executar um push diretamente pelo nosso Cloud Shell. E aí, para fazer isso, basta que simplesmente a gente pega o comando, copia aqui o nosso IP público do load balancer, substitua pelo external IP. Vou até expandir aqui para que vocês possam ver melhor. Eu vou copiar todo esse comando de curl aqui dentro e vamos para o finalmente, né, que é o teste aqui da nossa aplicação. Vou clicar em colar, clicar em enter e a gente vê aqui que deu certo e o meu back-end me trouxe essa resposta aqui. Eu passei para ele como entrada, né, como argumento, alguns produtos que foram comprados, imaginando uma loja de frutas, por exemplo, né, nosso back-end, cada fruta, supondo aqui uma quantidade de cada, né, cada fruta com um preço respectivo, né, supondo que eu comprei uma de cada, e o preço final, exatamente a soma aqui dos preços individuais. Se a gente quiser, a gente pode substituir aqui o preço da melancia por R$ 5,99, por exemplo, executar de novo e ver a alteração aqui nesse meu JSON de resposta. Então, bem bacana porque a gente está vendo aqui o back-end funcionando. É uma aplicação simples, né? Uma aplicação super simples, mas o mais importante é que a gente conseguiu a gente conseguiu ver, melhor dizendo, todo o processo de construção de um pipeline aqui no CI DevOps. A gente conseguiu executar esse pipeline com sucesso e testar a nossa aplicação no final para verificar que realmente ela está funcionando como devia. Então, a gente partiu, só recapitulando aqui com base no slide, toda a parte de configuração do repositório de código, a configuração do pipeline de construção, a gente entendeu qual é o propósito dele, os repositórios de artefato, tanto repositório de container quanto repositório de artefato tipo genérico, o pipeline deployment, a gente viu como utilizá-lo e também como configurar esse ambiente de destino e viu toda a parte de execução, né, trazendo essa parte inicial aqui, até passando por todas essas etapas intermediárias até a etapa final. Então, legal. Pessoal, era esse o propósito do Lab 4. Espero que vocês tenham conseguido executar, que tenham podido, com isso, expandir um pouco mais o conhecimento de vocês sobre tanto o conceito de DevOps quanto o conhecimento propriamente da ferramenta do CI DevOps. E agora eu passo a bola para minha colega Andressa Siqueira para